A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. E o tema é Vencendo os Obstáculos. E o textuário está em Josué, no capítulo 4 e no versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Alunos, o povo de Israel estavam animados para atravessar o rio Jordão. Mas o povo também sabiam que não seria fácil, pois o Jordão estava cheio, tinha 30 metros de profundidade e 30 metros é igual um prédio de 10 andares. Mas o povo também estavam preparados, unidos em obediência e com muita fé. E tudo isso é muito importante para vencermos os obstáculos que aparecem em nosso caminho. Alunos, durante 40 anos que o povo israelita viveu no deserto, Deus guiou o povo durante o dia por uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem representava a presença de Deus. E durante a noite, Deus guiava o povo por uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo também representava a presença de Deus. A geração antiga era guiada pela coluna de nuvem e também pela coluna de fogo. Agora, na geração nova, que está saindo do Egito e que iriam atravessar o rio Jordão junto com Josué para conquistarem a terra prometida por Deus, estavam sendo guiadas pela arca da aliança, que também representava a própria presença de Deus. E essa arca era levada pelos sacerdotes. E os sacerdotes iam na frente do povo com a arca. A presença de Deus ia na frente, dando vitória ao povo. Alunos, Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus continua guiando o seu povo. Aqueles que colocam Deus na frente de tudo e no controle de tudo. Creia, a vitória é certa. A conquista da terra prometida por Deus aconteceu porque os israelitas fizeram tudo o que Deus falou. Josué disse ao povo que sem santificação não venceriam a peleja e também não conquistariam Canaã. Por isso, Josué pediu para o povo se preparar em oração, em consagração e em atitudes. Como está escrito em Josué, no capítulo 3 e no versículo 5. Josué diz ao povo: santificai-vos, porque o Senhor
amanhã fará maravilhas no meio de vós. Alunos, essa santificação, essa consagração e essa aliança com Deus era muito importante para conquistarem Canaã. E em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quer ser cheia da glória de Deus? Quer conquistar as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Tenha uma vida santificada na presença de Deus, porque Deus é santo. E a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santificação, não veremos a Deus e também não conquistaremos a vitória que tanto almejamos. Deus, ele não habita no meio da sujeira e do pecado. Deus, ele não habita em coração pecaminoso. Muitas pessoas dizem: eu sou crente, mas vivem falando palavrão, vivem reclamando da igreja, do pastor, da esposa, do esposo, dos filhos, do chefe, dos colegas, vivem mentindo, vivem contendas. Como que Deus vai abençoar? Como? Deus quer que o seu povo cresça na graça e no conhecimento, mas também em santidade. Se realmente queremos ser abençoados por Deus nesta terra, precisamos mudar de atitudes. Tenha consciência dos seus erros, dos seus pecados. Se arrependa, confessa, peça perdão, que eu tenho certeza que Deus vai te perdoar, vai te abençoar poderosamente. E todos os obstáculos que está atrapalhando a tua vitória, Deus vai tirar do teu caminho e da tua vida. E vai alegrar muito o teu coração também. Um conselho da irmã Cileia: se afaste das coisas desse mundo, que Deus não se agrada. Tudo aqui, um dia, vai passar. Mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, nunca irão passar. Nunca. E a vida com Deus será eterna. Em João, no capítulo 3 e no versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Alunos, em Josué, no capítulo 5 e no versículo 12, diz: cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram
o fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Quando acabou o maná, Deus estava testando a fé do povo, pois estava chegando o tempo da colheita. Às vezes, nós estamos passando por lutas, sofrimento. Não conseguimos entender o porquê da luta, o porquê do sofrimento, das dificuldades. Quero falar algo para você que está passando pelo deserto. Às vezes, é o próprio Deus testando a nossa fé, a nossa obediência à sua palavra. Porque lá na frente, Ele quer nos dar algo que vai alegrar muito os nossos corações. Assim como Deus também, Ele quer colocar nas nossas mãos algo para nós realizarmos na sua obra. Mas, primeiro, Ele quer ver se estamos preparados. Assim como Deus testou a fé do povo de Israel antes de dar Canaã. Primeiro, acabou o maná. Segundo, o povo precisava atravessar o rio Jordão, que não seria fácil. Não seria fácil. Terceiro, eles precisavam passar pela cidade de Jericó. E as muralhas da cidade de Jericó eram muito forte e alta. Os israelitas não conseguiriam derrubá-las, não conseguiriam, sem a presença de Deus, pois seria um milagre. Só Deus poderia realizar este milagre. Só Deus. Alunos, para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Quando estamos firmes na sua presença, servindo o Senhor com amor, com dedicação, com fé, com obediência, não tem mal que resista. Não tem mal que resista. A vitória é certa e é do povo de Deus. Um pai, quando vê o seu filho se preparando para fazer uma viagem, o que esse pai faz? O quê? Ele aconselha para se cuidar, para vigiar e para fugir do mal. Se esse filho obedecer o conselho deste pai, com certeza esse filho vai fazer uma viagem maravilhosa. Ele vai em paz, em segurança, e vai voltar em paz, em segurança, porque foi obediente ao seu pai. Alunos, por causa da fé e da obediência do povo de Israel, Deus
ele realizou diversos milagres. A palavra do Senhor em Josué, no capítulo 3 e no versículo 15, diz que quando os sacerdotes levavam a arca da aliança e na hora que eles pisaram na água do Jordão, o rio se abriu. E o povo passou a seco. Venceram por causa da fé e da obediência. Na geração antiga, Deus também realizou vários milagres. Lembram do Mar Vermelho? Está escrito em Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 21 e no versículo 22. Quando Moisés, o cajado, ergueu e apontou em direção do Mar Vermelho, o mar se abriu. E o povo passou a seco também. Alunos, fiquem firmes na fé e na obediência. Fiquem firmes na presença de Deus, servindo o Senhor com amor e com dedicação. Que a vitória é certa. A vitória pode ser na família, no teu trabalho, na tua igreja, na tua vida amorosa, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Talvez Deus quer usar você para fazer a sua obra. Mas precisamos estar preparados. E também não podemos perder a fé. Não podemos perder a esperança de dias melhores. E não esqueçam, sempre em obediência à palavra de Deus. Sempre obedecendo. Tudo que a Bíblia ensina. A própria lição, ele traz esse conceito. Israel, ele foi liberto do Egito, conseguiram Canaã, porque fizeram tudo certinho. Primeiro, obedeceram à voz de Deus. Segundo, obedeceram o seu líder, Josué. Fizeram tudo o que Josué pediu. Alunos, Deus disse para Josué: não tenha medo e seja o quê? Corajoso. O mesmo Deus, ele diz para os seus filhos. Em João, no capítulo 16 e no versículo 33 está escrito: no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Jesus venceu o mundo. Nós também venceremos, porque nós somos os seus filhos. Então, vamos se esforçar para não entrar em tentação. Para que todos os obstáculos sejam aniquilados do nosso caminho. E naquele grande dia, possamos
participar daquele grande banquete e receber a nossa vitória, que é a nossa coroa. Em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, diz: vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esforça-te, que eu te ajudo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o teu Deus também, o nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje, dando a você e a sua família saúde, paz, amor, alegria, união, sabedoria e graça. Amém? Aleluia! Alunos, até domingo que vem.